Esse exercício ele vai trabalhar o alongamento da parte anterior do tórax, desde o externo, peitoral, parte da frente do ombro, braço, cotovelo, antebraço, o punho, a mão e os dedos. E estimular a força da parte posterior, desde a lateral da coluna até na parte de trás da mão e dos dedos, toda a musculatura posterior. Deitar na posição de barriga para cima, com as pernas esticadas e os braços abertos. Prestar bastante atenção como estão os ombros, os braços, antebraços, as mãos apoiados. Dobra os joelhos e acomoda melhor o quadril. Coloca o quadril um pouco mais para baixo para alongar a coluna lombar. Leva o tórax um pouquinho para cima e com os ombros empurra um braço, empurra o outro braço um pouquinho mais longe. A nuca vai escorregar mais longe, o queixo vai aproximar do peito, escorregando a cabeça mais longe para esticar também o pescoço. E prestando atenção para que os ombros fiquem bem apoiados, solta as duas pernas para o lado esquerdo, prestando atenção como alonga o lado direito. Coluna, todo o lado direito alonga. Depois volta os joelhos para cima e coloca o quadril mais para baixo, ajeita o tórax novamente, os ombros, os braços e solta as pernas para o lado direito e sente como alonga o lado esquerdo. Volta os joelhos para cima, acomoda melhor o quadril mais para baixo e depois estica as pernas, deixando as pernas bem soltas. Presta atenção nos ombros e o ombro vai empurrar o braço um pouquinho mais longe para afastar os ossos na articulação do ombro. E depois, com os braços bem apoiados, abre as mãos e sente como alonga a parte da frente, desde o tórax até a ponta dos dedos. Nessa posição, você permanece durante algum tempo e sente como a expansão do tórax durante a respiração, toda vez que você enche o pulmão de ar, intensifica o alongamento na parte da frente. E quando solta o ar, vai relaxando toda a parte que está sendo alongada. Depois de respirar algumas vezes, você desloca os braços um pouco para baixo, coisa de 10 a 15 centímetros, e o ombro vai novamente empurrar um braço e o outro. Sente como muda o alongamento na parte da frente. E depois, prestando atenção na parte de trás, você vai abrir as mãos e sentir como a musculatura posterior precisa fazer força para abrir a mão. Para que você consiga manter as mãos abertas, a musculatura posterior trabalha e a parte da frente se alonga. Nessa posição, você vai respirar algumas vezes e também, cada vez que enche o pulmão de ar, sentir como expande o tórax e alonga com mais intensidade na frente e também exige um pouco de esforço na parte de trás. Muda os braços novamente um pouco mais para baixo. Novamente o ombro empurra o braço na posição que ele está, só que o ombro vai empurrar o braço para alongar a parte da frente e depois, abrindo a mão, esticando a mão, ao encostar os dedos, encostar as unhas, apoiar, a parte de trás faz força. E conforme você vai mudando a posição dos braços, o alongamento vai se modificando. Quanto mais o braço vai descendo, aproximando do quadril, mais alonga a parte superior, a face, o pescoço, a garganta, a clavícula. Deixa os braços em relaxamento e dobra os joelhos. Com os pés afastados, a distância dos pés equivalente ao ombro, você acomoda melhor o quadril, colocando o quadril mais para baixo, leva o tórax um pouquinho para cima, a cabeça, e depois, prestando atenção do lado direito do corpo, você vai soltar as pernas para o lado esquerdo.
Quando solta as pernas para a esquerda, alonga a parte da frente, alonga a parte de trás do ombro do lado direito. Depois volta os joelhos, acomoda novamente o quadril, o tórax, a cabeça, os ombros e solta as pernas para o lado direito, prestando atenção como alonga o lado esquerdo. O ombro alonga na frente, alonga na parte de trás. Toda a lateral da coluna se alonga. O abdômen, o tórax. Aí volta os joelhos para cima, acomoda o quadril, coloca ele mais para baixo e estica novamente as pernas. Desloca os braços um pouco mais para baixo, mais perto do quadril, e na posição você empurra com o ombro um braço, o outro, acomoda melhor a cabeça, a nuca vai escorregando para longe para esticar atrás do pescoço. Relaxa a garganta, abre as mãos, encosta as unhas, inclusive o dedão, o polegar, sente como alonga o rosto, o pescoço, a garganta, a clavícula, a parte da frente do braço, antebraço, até o polegar, o dedo indicador. Desloca os braços mais perto do quadril. E novamente o ombro vai empurrar o braço. Quando os braços estão perto do quadril, presta atenção para que os ombros se mantenham encostados, em contato, o ombro, o braço, acomoda melhor a cabeça e abre a mão para esticar mais a parte da frente e sente como a parte de trás trabalha. Conforme os braços vão mudando de posição, a parte da frente se alonga de forma diferente, a parte de trás trabalha de maneira diferente. O esforço da parte posterior se modifica à medida que vai modificando a posição dos braços. Agora o braço afasta do quadril, ele desloca 10 a 15 centímetros, e na posição que você parar os braços, o ombro vai empurrar o braço novamente, abrir a mão, encostar as unhas no apoio e sentir como muda o alongamento da frente e o trabalho da parte posterior. A respiração vai gerar mais estímulos, porque toda vez que o tórax expande ao encher o pulmão de ar, a expansão do tórax gera mais alongamento dos nervos que saem da coluna e vão para o braço, vão até a mão. Tudo que você sente é através dos nervos que fazem a ligação da mão, dos dedos, do braço, do antebraço, do punho, do cotovelo, de cada parte que você sente, do rosto. Tudo que você sente é através de nervos. Esses nervos saem do cérebro, descem por dentro da coluna, da medula eles saem através das vértebras e vão se distribuindo pelo corpo. Afasta o braço mais um pouco do quadril. O ombro novamente empurra o braço, a cabeça se ajeita e a mão abre, encostando as unhas no apoio. E com isso, você vai percebendo o alongamento, com a respiração mais ainda. Depois de respirar algumas vezes, novamente muda a posição dos braços. Os braços se abrem, ficam em alinhamento com os ombros. O ombro empurra o braço, a mão abre, alonga a parte da frente, sente o trabalho da musculatura posterior e como a respiração gera mais estímulos ainda. Relaxa os braços, dobra os joelhos e novamente com os pés afastados, mantendo o afastamento dos pés, acomoda melhor o quadril, o tórax, o ombro, o braço, a cabeça e solta as pernas para o lado direito e sente como alonga o lado esquerdo. Cada vez que você faz isso, vai ajudar a aliviar a região lombar e, conforme você vai prestando atenção na respiração, no movimento do braço, a percepção vai aumentando. Volta os joelhos para cima, acomoda o quadril, acomoda os ombros, o tórax, a cabeça novamente. Cada vez você vai fazendo a coluna crescer um pouquinho. E agora solta as pernas para o lado esquerdo. Sente que alonga o lado direito. Cada vez a percepção vai ficando mais fácil,
Você vai conseguindo cada vez perceber mais. Volta os joelhos para cima, acomoda quadril, tórax, ombro, a cabeça, sempre vai fazendo isso. E estica as pernas. Agora desloca os braços um pouquinho mais acima, mais em direção à cabeça. Quando você passa acima da linha dos ombros, já começa a alongar mais a axila, a parte interna do braço, o antebraço, a mão. Ao abrir a mão, ao encostar os dedos no apoio, alonga mais ainda a palma da mão, o túnel do carpo, e alonga também a parte de baixo do peitoral. O ombro vai empurrar o braço um pouquinho mais para que os ossos da articulação entre o braço e a escápula, a articulação do ombro, consiga afastar. A retração da axila dificulta o movimento de levar o braço em direção à cabeça. Os ossos estão mais próximos pela retração, pelos movimentos que nós fazemos diariamente. Todos os movimentos são feitos para frente. No momento que você pega alguma coisa com a mão, a axila se retrai, a parte interna do braço se retrai. E isso gera uma aproximação dos ossos, e quando você vai levar os braços para cima em direção à cabeça, os ossos se encostam, limitando o movimento. Quando você, com o ombro, empurra o braço um pouquinho mais, o osso afasta, a articulação movimenta melhor. Leva os braços mais em direção à cabeça. O ombro empurra o braço, ajeita melhor a cabeça e sente como, além da parte de baixo do peitoral, do tórax, também já começa a alongar a região do abdômen e toda a extensão da coluna. Nessa posição, a axila se alonga bastante. O ombro empurra novamente o braço. O pescoço encosta um pouquinho mais nessa hora. Aí você empurra a cabeça, a nuca um pouquinho mais longe para esticar a parte de trás do pescoço. E presta atenção que, como uma gangorra, quando você encosta o pescoço, encosta a parte de cima do tórax, a parte de baixo, a região lombar, tende a desencostar um pouco. Quando você soltar o ar, você vai soltar mais a parte de baixo do tórax e relaxar mais o abdômen. Soltar mais a barriga para que a lombar vá voltando para o chão. Vá apoiando melhor. Dobra novamente os joelhos, com os pés afastados. Acomoda melhor o quadril, os ombros, a cabeça, os braços e solta as pernas para o lado direito, sentindo como alonga o lado esquerdo. Presta bastante atenção para que o ombro esquerdo se mantenha apoiado. Depois volta os joelhos, acomoda novamente todo o corpo e solta as pernas para o lado esquerdo. Depois de respirar algumas vezes, volta os joelhos para cima, coloca o quadril mais para baixo, ajeita melhor o tórax, o ombro empurra o braço, a nuca escorrega um pouquinho mais longe, estica as pernas e leva os braços um pouquinho mais em direção à cabeça, desde que seja confortável e que você consiga manter ombro, braço, cotovelo, antebraço, o punho, a mão e, abrindo as mãos, encostar os dedos. Quando os braços vão em direção à cabeça, alonga mais o anelar, o dedo mínimo, o tríceps, que é o músculo do tchau, e toda a parte do tórax e de abdômen. Volta os braços um pouco. E na posição que parar, alonga mais um braço, o outro, e respira de maneira lenta, de maneira suave. Sente que com os braços em direção à cabeça, a expansão do tórax acontece de uma maneira mais tranquila, mais fácil. A respiração profunda acontece sem precisar fazer esforço para isso.
Volta os braços um pouco mais. E novamente o ombro empurra um braço, empurra o outro. Dobra os joelhos novamente. Ajeita outra vez o quadril, o tórax, os braços. E outra vez solta as pernas para um lado. Sente o alongamento dos ombros, do tórax, do abdômen, da lateral da coluna, do quadril, da coxa. Volta os joelhos. Acomoda novamente e solta as pernas para o outro lado. Volta os joelhos para cima. Estica as pernas. E cada vez que solta o ar, você vai soltando mais o corpo. Vai relaxando mais o corpo.